que te levou a ter um posicionamento tão forte em relação a essa questão da Palmares? Ana, primeiro eu preciso rever uma informação que você deu aí. O presidente da Palmares pode fazer o que fez. Institucionalmente ele pode, legalmente ele pode fazer. Ele é o presidente da Fundação Palmares. Né? Quando ele foi nomeado, em princípio, né, foi reconhecida uma competência. Foi reconhecida uma competência. Vamos fazer um paralelo, é claro, mal comparando, mas vamos fazer um paralelo entre as decisões que ele toma e as decisões que você toma na biblioteca que você gerencia. Existem decisões que você toma sem perguntar para ninguém, porque você sabe que é melhor, porque você é bibliotecário, porque você tem uma bagagem de biblioteconomia. Né? Então, existem decisões que ele pode tomar. Quando a gente fala assim, à luz da missão da instituição, ele acha que procedeu à luz da missão da instituição. Como gestor da fundação, ele é a pessoa que reitera, ou que estabelece, ou que formaliza as políticas institucionais, que devem estar conforme a lei. Que deve estar conforme a lei. Então, o procedimento do presidente da Palmares criou uma forte indignação, certo? Uma forte indignação, uma reação das pessoas protestando, achando um absurdo, falando em memória. Mas ele apresentou argumentos que, sob o ponto de vista dele, são argumentos técnicos. O argumento mais forte no qual ele efetivamente se baseou é o fato de que ele é o presidente da Fundação Palmares. Veja, hoje você tem um reitor, uma reitora na universidade, né? Então, essa pessoa, ao chegar, ela traça políticas. Ela vai traçar políticas à luz da lei. Então, se ela é uma reitora de uma determinada área de conhecimento, há uma tendência dela investir nessa área, investir naquela área, que é a área para a qual de onde ela evoluiu, né, até chegar à reitoria. Puxar a brasa para sua sardinha. Exatamente, isso é um procedimento, é comum isso, é por isso que a gente faz eleição, é por isso que a gente presta atenção nos programas que a pessoa apresenta, nas propostas, a pessoa diz o que vai fazer, eu vou investir nisso, investir naquilo. Então, a pessoa está apresentando as políticas que ela considera que, como gestora, ela vai operacionalizar à luz da lei. À luz da lei, à luz da legislação. Então, em princípio, ele poderia, até na concepção dele, ele acha que não está errado. Ele acha que não está errado. Né? As ideias que ele expõe, em princípio, estão de acordo com as ideias de quem governa o país. Né? Estão à luz das ideias de quem governa o país. Né? Então, quando a gente pensa assim, ele não poderia ter feito isso, não, isso é um absurdo. Esta foi a reação das pessoas. Essa foi a reação das pessoas. Então, como ele se posicionou? Ele emitiu um documento que imediatamente foi designado como publicação oficial. Então, o relatório do descarte é uma publicação oficial que recebeu o número 1. Ele já publicou o número 2, ou está para sair o número 2, né? Que seria a lista das obras que formariam a biblioteca ideal, as obras perfeitas que formariam a biblioteca ideal. Eu não entrei hoje no site, porque eu estou acompanhando para ver o que ele está fazendo ainda oficialmente, né? Então, ele publicou um relatório com critérios na cabeça dele. Quais foram os critérios? Estão lá enumerados, são absurdos, mas são os critérios do ponto de vista dele. Né? Os valores pessoais, quando ele foi nomeado, não nomearam o nome, nomearam o nome e a pessoa, os valores vêm juntos. Né? Eu entendo que, ao ser nomeado, quem o nomeou deu a ele, reconheceu nele competência para fazer o que era considerado melhor sob o ponto de vista deles. Sob o ponto de vista deles. Então, me incomodou apenas a indignação. A indignação me incomodou. Me incomodou o fato das pessoas, primeiro, demorarem a reagir. Houve uma demora incrível de reação. Né? O presidente da Palmares estava anunciando, em princípio ele não enganou ninguém, ele estava anunciando em dias consecutivos, inclusive marcando a data em que os livros seriam descartados. Né? E houve uma reação da deputada Benedita,
que se posicionou imediatamente, mas eu ficava olhando aquilo e eu falei, meu Deus, onde estão os nossos órgãos de representação? Onde estão as escolas de biblioteconomia? Porque o procedimento foi descarte numa biblioteca e aquilo foi uma afronta à ciência da biblioteconomia. Foi uma afronta. Vamos comparar que um presidente de uma instituição, um diretor de um hospital, por exemplo, decidisse que todas as cirurgias teriam que ser feitas com a luz de velas, para economizar lâmpada. É um absurdo. Você acha o quê? Que os médicos do Brasil todo iam fazer moção de protesto? Iam aparecer dizendo indignação? Eu acho isso fim. É uma afronta à minha profissão. Sabe? Eu estudei para aprender, para saber como deve ser feito um descarte. Eu estudei para aprender a respeitar a cultura do outro. Eu jurei isso. Então, eu não via uma reação e o tempo se esgotando, porque ele estava anunciando. Ele não estava escondendo de ninguém, ele estava fazendo isso publicamente. Então, eu me sentei, eu fiquei tão indignada, eu abri o documento que ele gerou, porque eu entendi que uma reação era uma resposta ao documento. Uhum. E não apenas uma manifestação de revolta. Uma manifestação de revolta faz o quê? Faz as pessoas se levantarem, uma revolução, consegue que ele seja preso? O que consegue um negócio desse? Né? Talvez uma ação popular, pública? Nem isso. Sabe? Não houve uma ação popular de movimento de bibliotecários. A gente vê tantos movimentos, tantos coletivos de bibliotecários, né? Isso não estava acontecendo. E aquilo me dando uma angústia, porque eu não sou do tipo que fica parado, até que eu recebi uma mensagem inbox de uma bibliotecária admirável, Franciele Garcês, uma jovem bibliotecária. Nós tivemos um contato próximo, porque ela tem um selo e publica, e eu escrevi o prefácio de uma das edições desse selo Niota, né? E ela estava angustiada. Eu via pelo texto da mensagem, e ela me dizia o que se podia fazer, o que era possível. Professora, o que podemos fazer para impedir que essa biblioteca seja destruída? Eu não me lembro exatamente as respostas que eu dei, né? Eu disse para ela que era interessante que ela se juntasse com as pessoas, que fizesse uma manifestação. Ela disse que ia fazer uma nota, eu achava que era importante fazer uma nota, mas que eu ia escrever alguma coisa também sobre isso. E foi naquele momento, quando eu parei de falar com ela, que eu sentei e fiz aquele parecer. O prazo já tinha vencido, eu comecei a escrever o parecer numa quinta-noite, o prazo era sexta-feira, eu terminei o parecer na sexta-feira e ofereci o parecer. Eu ofereci o parecer a mais de uma instituição. Ofereci. Olha, eu estou aqui oferecendo um parecer técnico, respondendo tecnicamente, ou melhor, instruindo tecnicamente qualquer leigo, né, sobre o absurdo que é o parecer emitido pela Fundação Palmares. Porque faltava isso. Era necessário alguém que fosse capaz de dizer que esse parecer não era relevante. Porque, você vê, houve uma ação pública, são 3 ações públicas contra esse movimento em andamento. Eu não sei se existe alguma ação de algum órgão de representação da biblioteconomia. Existe uma ação do Rio de Janeiro, que foi a ação que sustou o processo, uma ação em São Paulo, se não me engano, e uma ação em Brasília, no Distrito Federal. 3 ações públicas para sustar esse processo. Né? Na do Rio de Janeiro, foi movida por um advogado, que viu o meu parecer na internet e me pediu autorização para usar, se fosse necessário. Eu liberei na hora. Eu ofereci com a condição óbvia, né? Com a condição de que eu gostaria de assinar o documento. Eu não estou oferecendo um parecer para ser recortado, copiado, colado. Eu estou oferecendo um parecer íntegro, integral e assinado por mim. Eu acho que eu não abro mão dos textos que eu escrevo, da autoria dos textos que eu escrevo. As pessoas, assim, declinaram. Eu até compreendo. Não, olha, não precisamos, nós já estamos com outro encaminhamento, vamos fazer um outro procedimento. Aquilo me deixou angustiada, porque eu achava que era urgente.
Então, o que é que eu fiz? Eu liguei a minha câmera, abri o texto na tela do meu computador e gravei. Gravei de uma vez só. Gravei a leitura do parecer, porque é um parecer de 7 páginas. Ninguém lê 7 páginas na internet. Então, eu gravei o parecer e disponibilizei o parecer no perfil no meu perfil do Facebook, no Instagram, e pedindo às pessoas que, por favor, divulgassem. Pedindo às pessoas. Eu me lembro que você pediu para a gente colocar também no canal do Geige aqui. Isso, além exatamente. Pedindo eu me recordo que no dia seguinte que você publicou isso nas redes sociais, já tinha saído na Bibliô. Isso. Já tinha tido uma certa repercussão. Isso. E isso é realmente importante vindo de você. E houve uma repercussão de bibliotecários. Primeiro, me dando os parabéns, que eu acho que não tem. Não é, eu agradeci, mas não era essa a minha intenção, né? Mas houve uma manifestação de bibliotecários falando de sua indignação, de que finalmente, a palavra que eu mais ouvi, finalmente alguém disse alguma coisa, né? Eu até entendo que boa parte dos bibliotecários teriam dificuldade para se manifestar. Eu entendo, mas eu não compreendo. Não sei se eu fui clara, né? Eu entendo que boa parte dos bibliotecários... Mas não justifica. Exatamente, né? Porque bibliotecários são bibliotecários como eu, aprenderam como eu, estudaram ou estudam como eu. Então, qualquer pessoa tem o direito de expor sua opinião e de discordar. Então, mas não basta dizer, eu acho um absurdo isso que ele fez, eu não concordo com o que ele fez. PT saudações? Isso é suficiente? Como é que eu vou enfrentar um argumento que me é dado por escrito? Eles colocaram por escrito. Uma publicação oficial é uma publicação determinante da instituição. Né? Ele, ao publicar esse material como uma publicação oficial, que eu fosse presidente da Palmares, anularia imediatamente, né? Porque eu considero um texto vergonhoso. Vergonhoso não só pelos critérios, não estou nem aqui avaliando os critérios absurdos que foram enunciados, fica uma questão de foro íntimo, na minha opinião, né? Mas é vergonhoso pela pobreza científica, sabe? Assim, o presidente de uma instituição cultural de nível nacional, né? Um coordenador de área técnica, um grupo técnico que assina esse documento, emite um documento com critérios sem nenhuma fonte bibliográfica. Sem nenhuma fonte. Não tem uma fonte. Aquilo que você estava falando, né? Ele está dando a visão dele da coisa, né? Mas apresenta critérios, enumera critérios. Não apresenta uma única literatura que endosse seu ponto de vista. Nenhuma. Porque se ele apresentasse uma bibliografia, seria mais difícil ainda de responder, né? Porque você teria que buscar autores que tivessem entrado em confronto com os autores citados, mas nem isso. Nem isso. Então, eu considero o relatório publicado como alguma coisa que não tem valor científico, ele não tem valor de referência, ele não tem valor cultural. Se a intenção do presidente da Palmares era gerar uma biblioteca que ele, sob o ponto de vista dele, considera perfeita, ele perdeu a oportunidade de fazer um argumento relevante. Tá? A gente pode até considerar, poxa, um absurdo essas obras todas, essas obras tinham que estar aqui, não se deve suprimi-las, mas eu estou aqui ponderando sobre o ponto de vista, eu estou achando que ele não é uma pessoa doida, varrida, né? Ele é uma pessoa que tem uma opinião que é contrária à opinião de pessoas que lutaram no movimento negro, que lutaram pelo movimento negro, e a Fundação Palmares é produto dessa luta. Então, de repente, você tem presidindo uma instituição uma pessoa que nega isso. Mas ela está empoderada. Ela tem o poder para fazer isso. Então, existe uma questão que é a autoridade. Ele está nomeado. O jeito aqui, eu acho que o único jeito de resolver o problema, eu nem sei se nós conseguiríamos resolver esse problema agora, né? Era substituí-lo por alguém que tivesse um pouco mais de bom senso. Né? Alguém que respeitasse a história da biblioteconomia, que ouvisse as áreas, ou que não ouvisse, mas que não tivesse esse espírito destrutivo de memória. Porque há aí um espírito destrutivo, de apagamento de memória. Né? O que eu ouvi muito foi as pessoas dizendo assim, está apagando a nossa memória. Aí ele apresenta a lista de livros
uma lista mal feita, porque a lista é ordem alfabética pelo prenome das pessoas. Né? Então, a gente vê que é uma lista defeituosa, uma lista incompleta, uma lista ruim. Né? Mas ele apresenta uma lista de obras que, do modo como está apresentado, endossa o ponto de vista dele. É tudo comunista, é obra de sexualização. Então, o modo como foi construído o relatório e o modo como foi a lista endossa esses pontos de vista. Fica difícil você dizer, eu estou indignada. Uma pessoa que é leiga, uma pessoa que é ingênua, vamos dizer assim, né? Porque a gente percebe que existem ingênuos nesse país, né? A gente vê pelas eleições, pelo resultado das eleições, que essa pessoa vai dizer, olha, mas esse livro aqui, esse livro tinha que estar nessa biblioteca? Esse livro tinha que estar? Então, eu coloco no relatório, no meu parecer, o argumento de que aquela é uma coleção. E como coleção, ela tem um significado, ela é um conjunto, ela é um universo próprio. Ana, aquele conteúdo, esse conteúdo, aquela literatura, era a literatura que alicerçou as mentalidades do movimento negro nos anos 50, nos 60, nos 70. Era aquela literatura que era lida, num período de exceção. A gente tem que entender isso. Ao apagar, ao descartar essas obras, ele está apagando uma memória até de interpretação, você poder entender a literatura produzida naquele período, você compreender as fontes consultadas, as fontes lidas, né? As fontes eleitas por quem produziu conhecimento sob o ponto de vista de direitos de igualdade, né? As legislações, sob o ponto de vista de reivindicação de direitos, né? Vários conceitos que hoje são propalados nos discursos de jovens no movimento negro que não têm a menor noção de memória ou da história, né? Porque, infelizmente, eu vejo muita referência à cultura negra estadunidense, né? Parece que é muito mais fácil você buscar exemplos de revolucionários do movimento negro estadunidense, onde a população lá deve ser, talvez não seja nem de população negra, não é nem 10% da população dos Estados Unidos, talvez 13%, 14%. Aqui nós somos mais de 50%. É uma relação completamente diferente, uma relação de preconceito, uma relação de censura completamente diferente, uma relação produto de um tipo de colonização completamente diferente. Lá foi extermínio, aqui apagamento de memória. Apagamento de memória. Né? Então, isso e o presidente da Palmares, na minha concepção, ele estava fazendo isso, talvez até por falta de informação, né? Por falta de uma informação bibliográfica, né? Ele estava apagando essa memória.